Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da série Peptídeos, os dois lados da moeda. Hoje nós vamos falar sobre o humanin, um peptídeo com apenas 24 aminoácidos que demonstrou em mais de 300 estudos pré-clínicos capacidade de proteger neurônios, cardiomiócitos e células beta-pancreáticas e até de estender a longevidade em modelos experimentais. Ele foi descoberto em 2001 em Osaka, no Japão, pelo professor Nishimoto. E ele foi o primeiro peptídeo derivado mitocondrial identificado. Essa aula ela vai cobrir a origem e estrutura molecular, mecanismos de ação, evidência pré-clínica, o que sabemos em humanos e as limitações críticas, e onde estamos em termos regulatórios. Vamos começar a falar desse peptídeo que é muito intrigante. Vejam aqui nesse quadro o DNA mitocondrial circular. Ele contém um gene chamado 16S-RNA e dentro desse gene existe uma pequena janela de leitura aberta. Essa janela ela codifica uma sequência que é transcrita em RNA mensageiro e traduzida no ribossomo mitocondrial, gerando o peptídeo humanin, tá? O humanin ele tem alguns análogos, o principal estudado é o análogo HNG, que é até 1000 vezes mais potente do que o próprio humanin que a gente tem endógeno naturalmente. Ele tem 3 regiões, né, bem definidas. A gente tem aqui por cores, né, em azul, a gente tem o núcleo terminal N, que é um núcleo onde a gente tem cargas catiônicas. A gente tem também aqui no meio o núcleo hidrofóbico, que é o núcleo funcional, onde existe aí o acoplamento a algumas moléculas, e também aqui em verde o núcleo terminal C, tá? Que é o núcleo que permite com que ele seja difundido no sangue e circule livremente, tá? O humanin ele é o primeiro peptídeo mitocondrial com atividade biológica comprovada. A descoberta foi feita em 2001 pelo grupo do professor Nishimoto, lá na Universidade de Osaka, e eles estavam estudando genes que protegiam contra o Alzheimer, né? Naquelas mortes que acontecem neuronais em famílias que têm essa doença. Eles estudaram especificamente o lobo occipital, porque esse lobo ele é preservado na doença. E eles estudando, eles encontraram um gene no DNA mitocondrial que, quando expresso, resgatava os neurônios da apoptose. Esse gene codificava o peptídeo humanin. Aqui a gente tem a estrutura em 3D do peptídeo, tá? Com as 3 regiões codificadas pelas cores, a azul, terminal, em dourado aqui a região hidrofóbica e em verde a região C, tá? Que eu expliquei previamente. Olhando aqui o peptídeo nativo, né? A gente vê que o humanin ele tem aproximadamente 30 a 60 minutos, né? De meia-vida. Ele tem como referência, né, ele é a potência 1, né, porque ele é o endógeno, e ele tem atividade antiapoptótica, né, que não permite a morte celular, e neuroprotetora, tá? Aqui a gente tem o análogo HNG, que é o peptídeo mais estudado. Ele tem uma única substituição no aminoácido serina por glicina, na posição 14. Isso resulta em uma potência 1000 vezes maior que o humanin nativo. Ele também tem maior resistência à degradação, tá? Por proteínas de degradação proteolítica. Aqui a gente tem o covelin, tá? O covelin ele é uma mistura, né, de peptídeos. Ele é uma proteína de fusão do fator neurotrófico ciliar e o próprio humanin. Ele tem uma potência 1000 vezes maior do que o próprio análogo do humanin. Então, na verdade, é 1 milhão de vezes mais potente do que o nosso humanin nativo. E ele tem alta especificidade para neuroproteção. As modificações encontradas nessa molécula fazem com que ele ultrapasse a barreira hematoencefálica de forma muito mais consistente. Aqui a gente tem um outro peptídeo que é derivado, que é o HNGF6A, que ele serve mais para pesquisas, para
tentar destrinchar os mecanismos de ação dessa molécula. Aqui no mecanismo de ação a gente tem 4 vias, né, pelas quais o manin ele vai agir, tá? Aqui na primeira via a gente tem a via JAK-STAT, que no final das contas ela vai causar a ativação de genes anti-apoptóticos no núcleo, o BCL2 e o BCL-XL, e isso faz com que a célula receba um sinal de sobrevivência, tá? Aqui na via 2, a gente tem aqui o manin estimulando uma outra via, que é a via MPK-ERK1-2, que no final das contas, essa via é particularmente importante na cardioproteção, tá? Aqui na via 3, em vermelho, a gente tem a inibição do BAX. Esse BAX, ele é uma proteína que induz apoptose, tá? Ela consegue perfurar por mecanismos indiretos a mitocôndria, liberando o peptídeo C, que é o peptídeo que acaba levando à apoptose da célula. E ele inibe essa proteína, evitando com que isso aconteça. E aqui, no canto direito, a gente tem a interação do peptídeo com a proteína de ligação do IGF-3. Isso do IGF-1, né, o IGF-BP3. Isso modula a ação do IGF-1 e resulta em melhora de sensibilidade à insulina e modulação metabólica. Então, isso aqui é particularmente relevante no contexto aí de diabetes do tipo 2. Aqui a gente tem, né, os 5 sistemas que são afetados na fisiologia por essa molécula, o manin, tá? Então, no cérebro, ele reduz a apoptose neural, causa redução das placas amiloides, ele melhora a memória e cognição e aumenta a sobrevida dos neurônios, tá? Aqui no painel em vermelho, ele causa uma redução de área de infarto, melhora da função ventricular, redução de apoptose dos cardiomiócitos, reduzindo a área de necrose em eventos cardiovasculares em até 40%. Tá? No pâncreas, aqui no painel em dourado, ele aumenta a sobrevivência da célula beta, e isso melhora a insulina e reduz também aí a glicemia. Então tem uma proteção metabólica importante. Aqui nesse painel em azul a gente tem os efeitos do manin em nefroproteção. Então ele diminui a lesão renal aguda, ele diminui a apoptose tubular e melhora a função renal. Aqui saiu rins de novo, mas aqui na verdade é a longevidade, que a gente tem aí redução de marcadores de envelhecimento, melhora de health span, que acaba sendo estendido em até 20 a 30%, tá? Todos esses efeitos foram vistos em estudos pré-clínicos, ou seja, em células e animais. Aqui a gente tem um resumo dos 300, mais de 300, na verdade, estudos com o manin, tá? Então, em relação à neuroproteção, ele tem mais de 100 estudos pré-clínicos, é uma força muito forte, né? O poder de conclusão no pré-clínico é muito forte, e esse é o sistema mais estudado. Inclusive, né, da onde ele foi descoberto, né, na questão da neuroproteção, naquele estudo do Nishimoto, tá? Aqui em vermelho a gente tem a questão da cardioproteção, com mais de 50 estudos, redução aí de área de infarto, proteção mitocondrial cardíaca, melhora de função ventricular. Então ele tem um grau, né, uma força forte, é meio redundante, mas ele tem o poder nos animais foi bem forte, tá? Aqui em relação a combate de células cancerígenas, a gente tem mais de 20 estudos em animais com inibição de crescimento tumoral, indução de apoptose em células cancerosas. Ele tem um poder aí de estatístico, um poder de afirmação moderado. E aqui tem um paradoxo muito interessante, né? Porque o manin ele protege as células da apoptose.
Mas o que se viu aqui, isso se parece ser restrito às células saudáveis, e as células cancerosas ele acaba induzindo a apoptose, é um efeito antagônico do que seria esperado, tá? Aqui em relação ao pâncreas, a gente tem mais de 50 estudos com melhora de sensibilidade à insulina, melhora de função das células betas e redução da glicemia. Então, também é uma evidência forte. A gente tem ainda a questão da longevidade, né, que ele tem mais de 30 estudos, né, com extensão dessa longevidade e ainda melhora do health span, tá? E reduzindo aí marcadores de envelhecimento. E por último, mas não menos importante, a gente tem a questão aqui da anti-inflamação, com mais de 30 estudos, com redução de fator de necrose tumoral alfa, redução de fator de interleucina 6, interleucina beta, proteção em inflamação aguda e crônica, tá? Isso tudo são evidências pré-clínicas, ou seja, não são em humanos, tá? Mas elas são bastante robustas e consistentes nesses múltiplos sistemas fisiológicos. Aqui o que a gente tem de estudos em humanos, tá? Então, aqui à esquerda a gente vê um estudo que foi publicado em 2022, onde ele mostra o nível do humanin, né, na circulação, em controles saudáveis, quando tem angina instável e no infarto agudo. Então, há uma queda, né, conforme o problema que a pessoa tem, ou até a gravidade aqui do problema, nesse caso em específico. Então, eles concluíram que o humanin reduzido, ele está associado a um risco independente, né, para infarto. Tem uma associação entre a diminuição dele e a gravidade de doença cardiovascular, tá? Aqui no painel direito, né, em relação aos estudos em humanos, a gente tem ainda vários estudos, né? Você vê que tem ali um estudo publicado em 2018, onde uma mutação gênica que leva à deficiência da produção do humanin, ela acaba causando aí um declínio cognitivo, tá? A gente ainda tem um outro estudo que também do IEM, né? É o mesmo que produziu esse primeiro aqui, aonde ele vê, né, um estudo que correlaciona a longevidade com a diminuição, né, no envelhecimento, a diminuição dos níveis aí de humanin, tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai tendo uma queda, tá? Nesse outro estudo aqui em verde, de 2022, foi uma revisão mostrando os níveis reduzidos também do humanin no diabetes e o potencial dele como um marcador em pré-diabetes, tá? E por último aqui, a gente tem um estudo mais recente, 2025, onde tanto o humanin como o MOTS-c, eles foram associados como biomarcadores em Alzheimer e doenças neurodegenerativas. Uma limitação crítica é que não há nenhum estudo, né, clínico randomizado em humanos, então isso é uma coisa que não dá para a gente falar em causalidade. Sempre que a gente fala, né, de estudos observacionais, a gente está falando em associação. Uma coisa está associada à outra, mas não, a gente não pode afirmar que uma cause a outra. Ela pode ser consequência, tá? E a gente não tem dados nenhum de segurança a longo prazo. Aqui, com relação, né, às evidências que a gente acabou de falar, então a gente tem aí modelos in vitro, modelos animais, poucos estudos observacionais em humanos e uma lacuna muito grande no topo da pirâmide, que é o que a gente precisa ter para poder tirar conclusões sobre essa droga, se ela funciona ou não em humanos, e aí sim pleitear o status de medicação liberada pelos órgãos regulatórios, tá? Com relação à farmacocinética e segurança do humanin, a gente sabe, né, que ele tem uma meia-vida aí, principalmente os análogos, né, é um pouco maior, de 2 a 4 horas. Ele vai ficar no tecido aí entre 24 até 48 horas. Ele tem uma distribuição bem ampla, né, e ele atravessa a barreira hematocefálica. As vias de administração nos estudos pré-clínicos foi na sua grande maioria endovenosa, com alguns
estudos sendo desenvolvidos com a via agora subcutânea, intranasal, e a oral ela não funciona porque o manin ele é totalmente destruído no nosso estômago. Aparentemente, pelos estudos pré-clínicos, a gente tem um perfil de segurança bastante adequado, tá? Mas não dá para garantir que o que foi observado em animais vai ser observado nos humanos. Então, os desafios farmacológicos aí para o manin são a meia-vida curta, né, que requer aí ainda formulações especiais, uma biodisponibilidade oral muito baixa, então desenvolver talvez partículas que façam com que ele resista ao meio gástrico. A gente não sabe as doses terapêuticas, porque não tem estudos. Os análogos já tem alguns desenvolvidos, como eu falei para vocês, o HNG, o colivelin, que é o mais potente ainda, mas ainda sem dados. Status regulatórios, ele é um agente ainda em investigação, não tem aprovação para uso clínico, não é aprovado por nenhum órgão, e ele está aí na fase 2, né, de eficácia, ele está sendo estudado, então ainda vai levar um tempo, 5 a 10 anos possivelmente, até uma liberação para uso, caso ele comprove eficácia e segurança, tá? Então as perspectivas futuras são para doenças como Alzheimer, diabetes tipo 2, otimização aí de análogos, né, que eles precisam, principalmente na forma oral, ele precisa ser otimizado. Ele pode ser um marcador clínico de algumas doenças ou complicações. E hoje, né, a gente sabe que o investimento ele vale a pena para a indústria farmacêutica, porque o mercado ele tem valores bilionários de retorno. Aqui, então, as perspectivas futuras, a gente aguarda aí terminar essa fase 2 que estão em andamentos, começar a 3 e depois a aprovação regulatória, tá? Então, aqui a gente tem, né, as principais doenças que vão se beneficiar, inclusive uma droga, talvez, que sirva aí como anti-aging e que ajude aí na prevenção até de doenças. Bom, chegamos ao final, né, nessa última figura, vamos fazer uma síntese aí do que a gente aprendeu. Então, o manin ele é um peptídeo de 24 aminoácidos, codificado aí no DNA mitocondrial, descoberto em 2021, age por 4 vias moleculares, né, como eu mostrei para vocês, tem mais de 300 estudos pré-clínicos. Em humanos, ele cai com a idade. Doenças como o diabetes, condições cardiovasculares e neurodegeneração também vão ter níveis de manin diminuído. A gente tem apenas 4 estudos aí observacionais, tá, em humanos, e a gente ainda precisa de estudos com rigor maior, estudos clínicos randomizados, para determinar a segurança a longo prazo, a farmacocinética em humanos, a dose resposta e qual seria a melhor concentração e qual seria a melhor via de administração. A mensagem final é que o manin ele representa aí uma das descobertas mais fascinantes da biologia mitocondrial do século XXI e tem um potencial terapêutico genuinamente extraordinário. Mas a ciência ainda exige que a gente tenha calma, espere comprovação da eficácia e segurança para que a gente não meta os pés pelas mãos. Muito obrigado aí pela audiência em mais uma aula, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.